Meus irmãos, minhas irmãs, com alegria eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Podeis tomar assento, irmãos, meu muito obrigado. Antes que eu leia o texto sagrado e com alegria compartilhe a palavra que o Senhor tem colocado no meu espírito para esta noite tão especial de domingo, eu quero, ainda que de forma breve, porém com muita sinceridade, manifestar a minha profunda e sincera gratidão a Deus pelo privilégio que Ele me dá de hoje com minha família, minha esposa e também minhas filhas, e com duas amigas que estão conosco, estarmos aqui para cultuarmos ao nosso Deus junto dos nossos irmãos. Também com muita sinceridade manifestar aqui minha gratidão, meu respeito e minha admiração pela vida do nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa. E eu tenho dito em casa e pensado constantemente que para mim, para minha família, é uma honra ter o senhor como nosso pastor. Pastor José Wellington, eu via de longe, em várias ocasiões, e eu tinha o desejo de pelo menos cumprimentá-lo. E hoje eu tenho a alegria de dizer que ele, junto do pastor Wellington Júnior, é o meu pastor e também é o meu patrão. Então, para mim é uma grande alegria poder auxiliá-lo aqui em São Paulo. Uma alegria rever o pastor Wellington Neto, sempre muito bom, que Deus em Cristo o abençoe. Obrigado, pastor Eduardo, pelo honroso convite. Para mim é uma grande alegria. Eu preciso e quero também agradecer ao nosso irmão Costa e à deputada Marta Costa. Eu não tenho uma vez que a deputada Marta me encontra que ela não pergunta se está precisando de alguma coisa, se a FAESP não está precisando. Então eu preciso registrar a minha sincera gratidão por todo o empenho em favor da nossa faculdade. Por falar em faculdade, eu peço licença ao nosso pastor, para incentivar aos irmãos a visitar a FAESP. A FAESP, que é a Faculdade Evangélica de São Paulo, pertence a vocês, pertence a esta igreja, e ela está de portas abertas para que os irmãos estejam ali quando desejarem e também quando puderem, e será uma alegria poder recebê-los ali. Agora sim, quantos aqui de verdade querem continuar ouvindo Deus falar? Diga amém. Há uma palavra que o Senhor tem feito descer ao meu coração, sempre que pensei e também parei para meditar, neste momento em que estaríamos juntos aqui nesta noite, e eu quero ao menos tentar seguir a direção que Deus tem me dado para esta noite tão especial. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Enquanto você localiza esta belíssima e importante carta do apóstolo Paulo, eu quero também parabenizar aos jovens por mais um ano na presença do Senhor, e que Deus em Cristo os abençoe. E aos solteiros eu desejo a vocês um bom casamento. Aí, ó, esse tá esperto, mais do que os jovens. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Quando você encontrar esta carta, localize por favor o capítulo de número 5. Quando você encontrar o capítulo 5 desta carta, isto é, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, identifique aí por favor o versículo de número 23, porque nós leremos este verso e também o de número 24. Os irmãos e as irmãs que encontraram a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 23 e 24, por favor se manifeste dizendo graças a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim:
E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. E os que podem, por favor, digam amém. Muito obrigado, e que Deus, por graça, mais uma vez abençoe a exposição de sua palavra. Naturalmente que nós estamos diante de um texto que nos é muito familiar. Texto este em que Paulo adverte aos irmãos que estavam na igreja que estava em Tessalônica a se manterem santos diante do nosso Deus, com a expectativa da vinda do Senhor Jesus Cristo. Porém, se nós queremos entender o que de fato Paulo ele quis expor, ensinar e também advertir a esta igreja, é preciso que nós consideremos algumas verdades que envolvem não só esse texto em si, não só este capítulo, mas de certa forma toda esta carta. E para isso é preciso nos lembrarmos, ainda que de forma rápida também, é claro, a forma com que Paulo, usado por Deus, é claro, ele implantou esta igreja. O texto sagrado, em Atos capítulo 17, conta-nos que Paulo chega em Tessalônica, esta importante cidade, e ali ele prega por 2 sábados consecutivos na sinagoga daquela cidade. O texto nos informa que, em resultado à pregação de Paulo ali naquela cidade, um número expressivo de pessoas se converteu ao Evangelho. Em virtude deste número expressivo de conversões, Paulo sofreu uma terrível perseguição, e em virtude dessa perseguição ele se viu forçado a deixar a cidade de Tessalônica. É quando Paulo então se dirige à cidade de Bereia e continua pregando ali. Ali também, em resultado à sua pregação, um número considerável de pessoas também se converteu. E mais uma vez Paulo enfrentou uma perseguição. E mais uma vez Paulo se viu forçado a deixar a cidade de Bereia. É quando Paulo então se dirige à grande cidade de Atenas. E em Atenas, Paulo chama Timóteo, o seu filho na fé, e dá a Timóteo uma missão com 2 faces: de ir a Tessalônica primeiro, para cuidar daqueles irmãos novos convertidos, e segundo, para colher informações a respeito do desenvolvimento da fé daqueles novos irmãos. Timóteo vai a Tessalônica, começa a cuidar daqueles irmãos espiritualmente falando, e depois de um tempo envia para Paulo as informações que ele tanto desejava. Quando Paulo recebe essas informações, Paulo fica animado, porque não obstante esta igreja fosse composta majoritariamente de novos convertidos, todavia esta igreja permanecia firme na fé, permanecia crescendo e permanecia generosa. É quando então, como uma espécie de pai que está feliz com o crescimento dos seus filhos, Paulo então escreve uma carta, que é esta carta que nós acabamos de ler parte dela. Então esta carta é uma resposta de Paulo a estas informações. Quando Paulo escreve esta carta, ele tem objetivos muito claros em mente. Por exemplo, Paulo escreve para elogiar esses irmãos. Paulo escreve também para fortalecer ainda mais a fé daqueles irmãos. Paulo também escreve para preparar aqueles irmãos para futuras batalhas que por certo eles enfrentariam. Paulo também escreve para orientar esses irmãos
como deveria e como deve ser o comportamento de um cristão no seu ambiente de trabalho. Paulo escreve também esta carta para resolver questões mal entendidas por aquela igreja sobre escatologia. E quando Paulo chega no capítulo 5, Paulo está concluindo esta carta, e Paulo adverte esses irmãos sobre a importância da gratidão, sobre a necessidade de orar sem cessar, sobre o perigo de extinguir o espírito das nossas reuniões. Paulo também fala sobre a importância da profecia num culto. E quando Paulo está encerrando esta carta, Paulo, como uma espécie de selo da carta, Paulo trata sobre a doutrina da santificação, que é o que nós lemos aqui nesta noite. E eu fico impressionado que Paulo é diferente de muitas pessoas, porque há pessoas que falam muito e não dizem nada. Paulo era o tipo de pessoa que falava pouco, mas quando falava, dizia muita coisa. Em apenas um verso, Paulo é capaz de definir toda a doutrina da santificação. Só no verso 23, nós encontramos a definição do que é de fato e como a santificação ela é operada no crente. Por exemplo, no verso 23, Paulo fala primeiro sobre a natureza da santificação, ou seja, de onde procede, de onde vem a santificação e quem opera a santificação em nós. Então, primeiro, Paulo, se você observar bem, Paulo ele diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique. Paulo está mostrando de onde procede a ideia da santificação, e Paulo deixa claro que a santificação não é uma ideia de homem, a santificação não é um projeto humano. Pelo contrário, Paulo deixa claro mais uma vez que a santificação é uma ideia de Deus para a igreja, é um projeto de Deus para o seu povo. Se você observar, por exemplo, no capítulo anterior ao que nós lemos, capítulo 4, naturalmente, no verso de número 8, Paulo falando sobre santificação, ele diz que quem rejeita estas coisas, não rejeita ao homem. Ou seja, Paulo está dizendo, quando alguém prega, ou quando alguém ensina sobre santificação, e há alguém que não aceita, este alguém não está rejeitando a quem prega ou quem ensina. Ele diz, quem rejeita estas coisas, rejeita ao próprio Deus. Por quê? Porque a santificação não é uma ideia humana, não é um projeto de homem. Ainda que um homem deseje que a igreja seja santa, todavia este não é um projeto de homem para a igreja, este é um projeto de Deus para a igreja. Então Paulo primeiro, ele diz sobre a fonte, a natureza da santificação. Em seguida, no mesmo verso 23, Paulo mostra o alcance, a abrangência da santificação. Por algumas vezes ele usa a expressão em tudo, íntegros, irrepreensíveis. Ou seja, Paulo deixa claro que ser santo de verdade não é ser santo parcialmente. Para Paulo, a verdadeira santificação é operada na totalidade do homem. Ou seja, é verdade que ainda temos muito a melhorar, é verdade que ainda temos muito a sermos aperfeiçoados, mas todas as áreas da nossa vida, quando santificada, deve ser tocada por esta obra da santificação. Então, primeiro, Paulo fala da natureza da santificação. Em seguida, ele fala sobre o alcance da santificação, que deve ser total. E finalmente, Paulo fala sobre a dinâmica da santificação. Então, primeiro, ele diz quem opera, depois, até onde é operada, e finalmente, ele diz como Deus opera a santificação
em nós. E observe, ele diz espírito, alma e corpo. Esta é a dinâmica, ou seja, onde começa a santificação, por onde ela passa e onde ela termina. Paulo é muito claro, ele diz que começa no espírito, passa pela alma e termina no corpo. Paulo não coloca nesta ordem à toa ou acidentalmente, não. Por que Paulo não diz corpo, espírito e alma, ou alma, espírito e corpo? Não, Paulo é claro, ele diz que começa no espírito, passa pela alma e termina no corpo. Ou seja, primeiro, Paulo está dizendo que a santificação não é operada de fora para dentro, mas é operada de dentro para fora. Em segundo lugar, Paulo também está dizendo que a santificação começa onde ninguém vê, mas termina onde todos conseguem ver. Ou seja, começa no espírito, passa pela alma e termina onde todos conseguem olhar e dizer: verdadeiramente Deus está transformando esta pessoa. Oh glória! Agora, o que seria santificação no espírito, santificação na alma e santificação no corpo? Paulo fala de diferentes ações: espírito, alma e corpo. O que é o espírito ser santificado? Lembra quando o próprio apóstolo Paulo, na carta que ele escreve aos Efésios, capítulo 2, verso 1, que ele afirma que antes de Cristo nos encontrar, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Que morte é esta? É a morte espiritual. Onde se dá esta morte? Esta morte se dá no espírito. Agora, o que é ser morto espiritual? Lembra o que o próprio Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Que negócio estranho é esse, de morto sepultar morto? O que Jesus está dizendo é: deixe que os mortos espirituais sepultem os seus mortos físicos. Por quê? Porque o homem sem Deus, ele é considerado morto no espírito. Então, antes de Cristo chegar em nossas vidas, nosso espírito estava morto, separado de Deus, cego para as coisas de Deus. Mas um dia você ouviu o evangelho, a luz brilhou para você e Cristo vivificou o seu espírito, e a obra da santificação começou a ser operada em você. Quem reconhece essa verdade, aproveite a oportunidade e adore ao Senhor, agradecendo a Ele por isso. Mas Paulo continua, e depois de dizer que começa no espírito, ele diz que a santificação passa pela alma. O que é santificação na alma, jovens? Bom, para tentarmos entender isto, precisamos buscar entender, ou conhecer pelo menos, porque entender eu não diria que é tão fácil para ninguém entender Paulo, mas pelo menos conhecer o que é que Paulo tem em mente quando ele usa a expressão alma. O que é alma para Paulo aqui? Para Paulo aqui, alma é a sede dos desejos, é a central das vontades. Por isso ele coloca alma antes do corpo, porque o corpo faz o que a alma sente, o que a alma deseja. Por isso que ele coloca a alma antes do corpo. Porque de que adianta querer mudar o que você faz, se ainda não foi mudado o que você quer? Tem gente que não deixa de praticar algumas coisas, porque acha que santificação é mudar o que faz primeiro. Não!
A verdadeira santificação não muda primeiro o que você faz. A verdadeira santificação muda primeiro o que você quer, o que você deseja. Oh, glória a Deus. Então Paulo está dizendo, quando Deus santifica, Ele primeiro muda o coração, Ele primeiro muda os desejos, Ele primeiro muda as vontades. Eu te provo isso no próprio exemplo de Paulo. É que nós pegamos esta passagem de Paulo de forma negativa, mas ela é positiva. Quando ele diz, miserável homem que sou. Agora vem o detalhe, o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, está diante de mim todo dia. O que é que tem de positivo nisso? Tudo. Pega o homem sem Deus e veja se ele peca querendo pecar ou não querendo pecar. É claro que ele peca querendo pecar. Entra numa roda de jovens, naquilo que eles chamam de balada, e diga para eles que eles estão errados. Eles dirão, eu trabalhei a semana toda, isso aqui é meu direito. Então eles chamam o pecado de direito. Eles fazem porque querem. Aí um jovem desse da igreja comete um deslize, ele diz, não era para eu ter feito isso. E ele faz às vezes não querendo fazer. E eu te pergunto, isso não é uma evolução? Isso não é um sinal de que Deus já começou a mudar as coisas pelo lado de dentro? Observe se você já não está mudado. Coisas que você desejava, hoje você não deseja mais. Coisas que você queria, hoje você não quer mais. É sinal de que Deus já começou a mudar você por dentro. Quer ver que isso é verdade? Olhe para o Antigo Testamento. Deus diz através de Ezequiel a Israel, porém em vós o meu espírito. Primeiro ele diz o que vai fazer, e agora Deus diz como vai fazer. Ele diz, tirarei o vosso coração de pedra e colocarei um coração de carne. Eu preguei isso aqui muitas vezes errado, mas quem confessa e deixa alcança misericórdia. Eu já confessei, estou confessando de novo, já deixei, então já fui alcançado. Eu sempre preguei dizendo que esse coração de pedra é um coração duro, e o de carne é um coração mole. De acordo com o texto não tem nada a ver. O que Deus está dizendo é, eu vou colocar em vocês o meu espírito. E sabe como eu vou fazer? Eu vou tirar o coração de vocês e vou pegar o meu e colocar em vocês. Oh, glória a Deus. Isto é ser santo, é estar com o coração alinhado ao de Deus, é desejar o que Deus deseja, é amar o que Deus ama e rejeitar o que Deus rejeita. Quem deseja isso de verdade, adora Ele nessa noite. E Paulo termina dizendo, santificação no corpo começa lá onde ninguém vê e termina onde todos veem. Por que Paulo fala isso? Ou aborda isso? Para acabar com os extremos. Porque tem aquele que diz assim, não, para ser santo tem que seguir a regra, porque se não seguir, não é santo. Já outro diz assim, não, para ser santo basta o coração. Ainda põe a mãozinha aqui, fecha o olhinho e diz, não importa o resto, é aqui, ó. O negócio é aqui. Aí Paulo diz assim, não é nem uma coisa e nem outra. Então o que é, Paulo? É tudo. É espírito, é alma por dentro e o corpo também. Aí dá glória a Deus quem acha que tem que dar glória a Deus. Ou seja, Paulo está dizendo, se é para entregar para Deus, não tem esse negócio de pela metade. Se é para entregar, é para entregar tudo. Espírito, alma e corpo. Onde só Ele vê, mas onde os homens também veem. Romanos 12 diz isso. Rogo-vos, pois, irmãos,
pela compaixão de Deus, que apresenteis, ou seja, que tornem público os vossos corpos como sacrifício vivo ao Senhor. E depois ele diz: e renovai a vossa mente. Eu pergunto, você consegue enxergar a minha mente? Não. Mas você consegue enxergar o que eu visto? Sim. É isso que Paulo está dizendo. Se é para entregar, tem que entregar o que só Deus vê, mas também tem que entregar o que todos conseguem ver. Deus não aceita pela metade, Ele só aceita se for por inteiro. Quem deseja entregar tudo para Deus aqui nesta noite, aproveite a oportunidade e diga: Senhor, tome a minha vida por inteiro, espírito, alma e corpo. Mas eu começo a concluir, mas eu preciso pelo menos fazer uma pergunta. E a pergunta é simples: por que a igreja tem que ser santa? Eu não estou perguntando para quê, eu estou dizendo por quê. E esse negócio de porquê é sério, porque quando você pergunta o porquê, você está buscando a motivação. E esse negócio de motivação é sério, principalmente para Deus. Tanto que em Hebreus diz que a palavra é apta para discernir o quê? O que eu faço? Não precisa de discernimento para saber o que eu faço, basta me olhar. Mas a palavra de Deus é apta para discernir pensamentos. E não só isso, e intenções do coração. Porque para Deus não vale só o que se faz, para Deus tem que ver o porquê está fazendo. Quer ver uma coisa? Quem está aqui, diga amém. Tem gente que não respondeu, vai ver que nem sabe que está aqui. Mas vamos lá. Quem está aqui, diga amém. Estar aqui não garante que está tendo culto. Porque o culto não começa quando o pastor ora para começar. Não, o culto começa em casa. Quando? Quando você diz: hoje eu vou na igreja porque... Se diz assim, ó, eu vou porque eu tenho que encontrar a irmã para entregar... Não, então você não veio para o culto. Você veio, aproveitou para entregar o negócio para a irmã. Agora, quando você diz em casa: eu vou no culto porque eu quero ter um encontro com Deus, o culto já começou, meu irmão. Deus já começou a receber. Porque para Deus vale mais o que te leva a fazer do que realmente o que você faz. Então por que a igreja tem que ser santa? Dobre atenção para você não me interpretar mal, principalmente nesse púlpito. Porque se você perguntar por que a igreja tem que ser santa, alguns dirão: eu tenho que ser santo porque eu quero ir para o céu. Então quer dizer que você é santo porque quer ir para o céu. Quer dizer que se não tivesse céu você não seria santo. E eu tenho que te fazer outra pergunta: e por que você quer ir para o céu? Não, porque eu não quero ir para o inferno. Aí vai mais embaixo: e por que você não quer ir para o inferno? Não, porque já basta sofrer nessa vida. Sofre aqui, ainda vai para o inferno, fogo, enxofre, diabo, demônio, só gente que não presta. Estou fora, eu quero é ir para o céu. E por que você quer ir para o céu? Olha onde vai. Não, porque lá as ruas são de ouro. Já percebeu que até em querer ir para o céu nós somos gananciosos? A gente já pensa no ouro. Ruas de ouro, muro de cristal, muro de jaspe, né? Rio de cristal, ó. E Jesus, é mesmo Jesus, onde é que ele está? Então quer dizer que você é santo, ou busca ser santo porque quer ir para o céu, e quer ir para o céu porque lá é bom. E onde é que está na Bíblia que a maior promessa para quem é santo é ir para o céu? Não existe isso. Céu existe, claro que sim, mas é só um detalhe. Todos os textos que falam de santificação não prometem céu. Jesus disse: bem-aventurados limpos de coração, porque estes verão a Deus. Hebreus 4:12: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vai para o céu. Céu é detalhe.
sem a qual ninguém verá o Senhor. Paulo disse: quando estrugir a última trombeta, o que é mortal se revestirá do que é imortal, o que é corruptível se revestirá do que é incorruptível, e nós vamos para o céu. Não é isso que ele diz. Ele diz: e o veremos como ele é. Lembra da promessa dele? E se eu for, aleluia, eu virei outra vez e vos levarei para o céu. Não, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quem ainda espera pelo dia em que verá o Senhor? O Senhor me ordena a fazer isso, porque a Bíblia ordena dizendo: quando vocês se reunirem, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O Senhor me ordena dizer aqui: alegrai-vos nesta noite, porque vale a pena ser santo, porque a maior recompensa para quem for santo não é o céu, é ver o Senhor. Quem está esperando esse dia? Pastor, então por que eu tenho que ser santo? E eu encerro. Paulo responde, capítulo 4, verso 3 da mesma carta: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então por que eu tenho que ser santo? Porque Deus quer que eu seja. E isso basta. E por que Ele quer que a igreja seja santa? Porque não é assim que a Bíblia sempre diz? Sede santo, porque eu sou santo. E por que Ele exige que quem anda com Ele seja santo? Porque quem anda com Ele representa Ele. Não é isso que diz aquele texto? E se o meu povo, não é que chama, é e se o meu povo que se chama. Estão coisas distintas. E se o meu povo que chama seria clamar, mas ele diz: se o meu povo que se chama. Quando alguém olha para você e diz assim: como é que você se chama? Ele não está perguntando a quem você ora, ele está perguntando o seu nome. Deus está dizendo: e se o meu povo que se chama, ou seja, que é chamado, que é conhecido pelo meu nome. Ou seja, Deus está dizendo: vocês carregam sobre vocês o meu nome, porque nem nome vocês têm. É povo de Deus, é nação de Deus, e para carregar o nome dele tem que se parecer com ele. E como ele é santo, a igreja tem de ser santa. Quem deseja ser ainda mais santo para a glória de Deus, aproveite e adore ao Senhor, e que Deus em Cristo nos abençoe hoje e sempre. Amém.